O objetivo deste vídeo é falar sobre a criação, personalização de tabelas dinâmicas e de gráficos dinâmicos. Numa primeira fase, vamos criar aqui tabelas dinâmicas a partir de intervalos de dados, listas, como esta que está aqui ao lado. Depois, mais tarde, iremos ver as diferenças entre estarmos a trabalhar numa lista, as diferenças que têm em termos de atualização dos dados, ou estar a trabalhar numa tabela. Também, quando construirmos essas tabelas dinâmicas, iremos ver a ordenação, a seleção, como é que devemos agrupar os vários campos. Vamos ver também como formatar e como visualizar ou retirar os subtotais das tabelas dinâmicas ou os totais gerais e como é que se pode resumir os dados depois dentro das próprias tabelas dinâmicas. Então, a primeira tabela dinâmica, reparem, aqui temos o intervalo dados, que vai aqui até à linha 674, tem, portanto, 673 registros, e neste intervalo dados, o objetivo, porque é grande, era resumir. E pretende-se resumir aqui por responsável e também saber cada um dos responsáveis que tipo de serviços aqui executou e quais foram os seus valores. Então, para fazermos isso, vamos recorrer a uma tabela dinâmica. Quando estamos situados no intervalo de dados, é o suficiente e o intervalo dos dados está corretamente definido, tem cabeçalhos, não tem células unidas, não tem intervalos em branco no meio, está corretamente definido, então basta só estar situado numa célula, clicar no separador Inserir e agora escolher Tabela Dinâmica. Mas vejam, antes da tabela dinâmica, temos aqui tabelas dinâmicas recomendadas. O que é isto das tabelas dinâmicas recomendadas? O Excel vai aqui fazer uma análise ao intervalo de dados. Reparem que ele selecionou o intervalo de dados todo. Depois eu aqui tenho colunas em branco que distinguem desta informação ali ao lado. E agora ele está a visualizar quais são os dados que, no fundo, permitem aqui agrupar. Então ele visualiza que aqui, por exemplo, em atividades diversas, que isto existe muitas vezes, portanto é possível de agrupar. Então é possível de criar uma tabela dinâmica em que nos rótulos das linhas vão ficar os serviços, portanto é a soma do serviço por a soma do valor por serviço, e nos valores vão ficar os valores. Mais abaixo ele dá-nos outra recomendação diferente, é dizer que também encontra muitas vezes os nomes repetidos e, portanto, também é passível de construirmos, de resumirmos, conseguirmos resumir essa informação utilizando os responsáveis nas linhas e os valores na soma de valores. Só que reparem bem, mais abaixo ele dá uma nova tabela dinâmica e dá uma sugestão de colocar os códigos dos serviços nas linhas. Já pode não ser tão útil e colocar nas colunas o nome dos representantes e ele vai somar. Agora, ele dá-nos aqui, reparem, ele está a somar o valor, mas aqui, por exemplo, está a somar o código do serviço e isso já não faz sentido. Se ele estiver a somar os valores, faz sentido. Se estiver a somar o código, já não faz sentido. Porque, atenção, que quando o código do serviço, quando os códigos são números, ele depois está a sugerir. Então, eu neste momento não quero ir por aqui, só estive a demonstrar. Vou clicar no cancelar e vou mostrar a opção normal de uma tabela dinâmica. Vamos, então, dar um clique e quando damos um clique, reparem que ele automaticamente já selecionou o intervalo de células desde a célula A1 até à célula E674. E agora está a sugerir que se faça numa nova folha de cálculo a tabela dinâmica ou na folha de cálculo existente e eu vou optar por esta segunda opção de dizer que quero na folha de cálculo existente. Quando seleciono esta segunda opção, devo clicar na localização e depois clicar aqui na célula onde pretendo colocar a tabela dinâmica. Clicar em OK e o que ele vai fazer é mostrar os campos da tabela dinâmica. E o que são estes campos da tabela dinâmica? São precisamente as colunas do nosso intervalo de dados. Reparem, a coluna código serviço, a coluna serviço, a coluna data, a coluna responsável e a coluna valor. Portanto, podemos chamar-lhe campos ou
colunas. Situados na tabela dinâmica, porque se clicarem fora desaparecem os campos da tabela dinâmica, devem estar aqui na tabela dinâmica, vamos então fazer o resumo que pretendemos. E o objetivo era colocar o responsável na linha. Então, para colocar o responsável na linha, ou dão um clique aqui, ou pegam no responsável e arrastam-no para a linha. Por defeito, o Excel move sempre que vocês fazem um clique aqui nas opções. Se é texto, move para a linha, valor, vai aqui para os valores. Portanto, se eu der um clique aqui no valor, reparem, ele automaticamente vai aqui para os valores. Mas vejam que só agora nas linhas ele colocou o quê? Colocou um nome exclusivo de cada um dos responsáveis. Quando clico no valor, ele moveu o valor aqui para valores e agora colocou aqui um resumo do que cada um deles vendeu. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou a formato numérico. Esta é uma das formas de se formatar um campo. Quando chego aqui vou escolher número, não vou querer moeda, vou escolher número só com separador de milhares e automaticamente escolhi um número com separador de milhares. Se quiser colocar, eu posso colocar formato numérico e, se pretendo antes moeda, 0 casas decimais, deixo como moeda. Reparem que o botão direito tem formatar células e tem formato numérico. Devem escolher o formato numérico porque o formatar células só vai formatar aquela célula que vocês tiverem selecionada. Como só estão numa, só selecionam uma. O formato numérico vai precisamente formatar o campo soma de valor, que é o mesmo que vocês clicarem aqui, definições do campo de valor, e agora vêm a formato numérico e já estamos novamente aqui. Também podemos formatar desta forma. Também no botão direito do rato existe aqui definições do campo de valor e automaticamente já estamos aqui no formato numérico. Então agora que já formatamos, o que é que nós temos aqui? O que é que nós estamos aqui a analisar? Estamos a analisar cada um destes responsáveis quanto a que faturou. É isso que está aqui a mostrar. Se então eu agora decidir colocar o serviço, reparem que eu há pouco disse, todos os campos que são texto, se dermos um clique, vão para a linha. O que é que ele fez? Automaticamente colocou na linha um resumo por cada responsável das diversas atividades que eles realizaram. Só que eu posso colocar, em vez de estar assim em linha, que fica uma tabela muito grande, posso pegar aqui no serviço e posso arrastá-lo para as colunas. Poderia ter logo arrastado para as colunas. Então agora já estou a visualizar a atividade que cada um deles realizou. Neste caso estou aqui a visualizar a Ana em atividades diversas quanto a que faturou, em atividade de consultoria, em atividade de formação e em atividade de visita de clientes. E agora reparem, nós cumprimos este objetivo aqui, mas eu vou-lhes mostrar aqui uma opção que às vezes vos aparece por defeito, que é o seguinte: o que é que eu estou a analisar quando eu estou aqui em consultoria? Eu estou a analisar os valores da Ana para consultoria. Então o que é que acontece se eu der aqui um duplo clique nesta célula? Ele vai extrair todos os valores da Ana e extraiu para uma nova folha relativos à consultoria. Portanto, duplo clique numa tabela dinâmica e ele automaticamente extrai-vos os valores para uma nova folha. Eu ainda não vou apagar, apago daqui a pouco. Se eu fizer aqui no total geral, ele vai extrair todas as atividades que a Ana realizou, porque eu estou a fazer o duplo clique. Reparem que desta vez eu já tenho aqui as diversas atividades que a Ana realizou e ele extraiu os registros. Se dúvidas houvesse, poderíamos aqui identificar rapidamente as atividades da Ana e ir ver o que é que se passava. Se eu clicasse noutro nome qualquer, era exatamente isso que eu fazia. Se eu clicar, quando eu fizer duplo clique aqui, ele vai extrair toda a lista. Vou então agora apagar a folha 1 e 2 que não necessito. Vou fazer aqui, selecionar as duas folhas com o Ctrl, botão direito, eliminar. E vou clicar no eliminar e ficamos apenas com a tabela dinâmica. O que é que vamos então ver agora? Já inserimos uma tabela dinâmica, podemos ir aqui à estrutura e podemos chegar aqui, por exemplo, e formatá-la rapidamente com o formato que se goste. Portanto, aplicar aqui um estilo da tabela dinâmica.
E por enquanto vamos deixar este estilo assim aqui, formatado. O que é que vamos agora aqui aplicar uma formatação condicional de barra de dados. Vamos então, onde é que queremos aplicar a barra de dados? A todo o conjunto de dados? Ou só a cada uma das atividades? Vamos selecionar todo o conjunto de dados. Ele vai analisar no todo e vai aplicar aqui uma formatação condicional. No separador base, formatação condicional, e vamos então aqui aplicar uma barra de dados. E vejam que ele vai fazer o quê? Vai assinalar os valores maiores com uma barra maior e os valores mais pequenos com uma barra mais pequena de dados. E automaticamente está a evidenciar os valores maiores. Agora vamos acrescentar um novo registro e vamos pedir para atualizar aqui esta tabela. Vamos ver o que acontece. Ctrl seta para a esquerda, Ctrl seta para a direita. Vamos colocar aqui, olha, vamos copiar este registro, botão direito copiar, vamos colar, que basta dar aqui um Enter na célula de baixo, e vamos dizer que não é Sónia, mas sim que entrou um novo funcionário. É a Marta. Entrou aqui um novo funcionário. E o valor até, eu vou pôr aqui 5.000 euros. Já introduzimos então um novo registro. Basta fazer Ctrl seta para cima para irmos rapidamente para o início da lista. E agora vamos clicar aqui, botão direito, atualizar. O que é que acontece? Eu cliquei aqui no atualizar, mas nada aconteceu. O registro da Marta não aparece aqui. Então vamos aqui ao analisar a tabela dinâmica. Situados na tabela dinâmica, analisar, e vamos pedir-lhe que altere a origem de dados. Por isso, quando vocês fazem uma tabela dinâmica a partir de uma lista, devem alterar a origem de dados. Alterar a origem de dados, porque agora ele vai até à linha 675. Vou fazer Ctrl Shift seta para baixo e reparem que ele vai até à célula 675, ok? E então sim, agora se nos deslocamos com o Ctrl seta para cima para virmos rapidamente, visualizamos que a Marta foi automaticamente acrescentada à tabela dinâmica. Portanto, o que acabamos de ver foi uma nova forma de atualizarem a tabela dinâmica. Quando clicam aqui alterar a origem de dados, isto dá-vos a opção de voltar a indicar qual é a lista que dá origem àquela tabela dinâmica. Depois de atualizar, ele automaticamente atualiza aqui. Vejo que agora a Marta está em baixo e gostava de ver por ordem alfabética. Como é que se pode ordenar uma tabela dinâmica? Basta um clique aqui na seta e ordenar de A a Z, que ele vai automaticamente ordenar de A a Z. Se porventura o que vocês queriam fazer não era ordenar aqui por ordem alfabética, mas ordenar por valores, temos aqui mais opções de ordenação, e dentro destas opções de ordenação, em vez de ser por responsável, já agora vou dizer do maior para o mais pequeno valor e vou dizer que é pela soma do valor que eu quero ordenar. E agora, ok, ele vai ordenar do maior para o mais pequeno. Mas reparem, ele está a ordenar pelo total geral, que foi esse o total que ele ordenou, porque nós agora vemos que aqui há valores que não estão ordenados. Portanto, ele fez ali pelo total geral. Se eu fizer por aqui, eu tenho também aqui mais opções de ordenação, ascendente, e reparem, eu tenho aqui também pela soma do valor que eu tenho aqui, vou dizer descendente, soma do valor, e aí ele está a ordenar também pela soma do valor aqui nos visuais. Vemos aqui que nas atividades diversas acaba por não ser aí esse valor. Ainda temos sobre as ordenações personalizadas, ainda podemos vir aqui a mais opções e reparem, tirar o ordenar automaticamente e colocar, por exemplo, em relação a uma determinada ordem que eu quero ordenar. E eu posso dizer valores na coluna selecionada. Ou então o total geral, mas o total geral ele já ordenava antes. Portanto, eu posso fazer aqui um OK, e agora aqui um OK, e ele aí ordenou-me por esta coluna aqui, porque foi essa a indicação que eu acabei de lhe dar. Já vimos então opções de ordenação, já vimos como atualizar ou alterar a origem de dados.
Então agora vamos inserir uma nova tabela dinâmica numa nova folha e analisar os serviços prestados pelos responsáveis por ano. Então vamos analisar datas e ver como é que se comporta. Eu vou aqui ao inserir tabela dinâmica e reparem que ele já selecionou novamente o intervalo, vai ficar nova folha de cálculo e agora é só indicar que é por serviço, por responsável e por ano. Mas já sabem que se eu colocar ano, ele vai para a linha, eu vou colocar anos na coluna e agora o valor. Eu vou desagrupar para explicar aqui uma coisa. Quando estamos no 2013 até ao 2013, quando colocamos uma data nas colunas ou na linha, ela aparece assim como data. Só depois de clicarmos com o botão direito do rato e clicar em agrupar, é que ela vai aparecer daquela forma automática que aparece a partir da versão do 2016. Por isso, só quando nós dizemos aqui que queremos agrupar por meses, trimestres e anos, é que automaticamente a data vai ser agrupada. Claro que ele não agrupou daquela forma que visualizámos há pouco, mas se clicar aqui com o botão direito no ano, expandir, fechar campo inteiro, visualizamos precisamente aquilo que já faz nestas versões mais recentes. Então, o que temos agora aqui, reparem, se observarmos aqui nos campos da tabela dinâmica, estamos a observar aqui as colunas. Já agora deixem-me só fazer-vos aqui um parênteses sobre isto. Eu estou aqui campos da tabela dinâmica e aqui, normalmente os dados aparecem assim, desta forma. Portanto, aqui nestas ferramentas, nós podemos ver a forma como queremos visualizar os campos versus as áreas nas quais nós queremos arrastar. E, portanto, é aqui nesta opção que vocês mudam se gostarem mais deste modo de visualização. Neste momento, eu pretendo tirar os trimestres, posso tirar daqui o pisco e só vou deixar os anos, também vou tirar a data. A data, neste momento, está a referir-se aqui aos meses. Está então colocado aqui os valores, que foi exatamente isso que foi pedido, botão direito e agora vamos aqui a formato numérico, formatar para moeda com 0 casas decimais, ok? Estão formatados os números. Vamos então agora que temos uma tabela dinâmica com vários campos nas linhas, com 2 campos aqui expostos nas linhas, vamos perceber aqui melhor a estrutura e as formatações nos estilos de formatação. Então, quando clicamos aqui, reparem que nós podemos mudar aqui as formatações que queremos aplicar às tabelas dinâmicas de forma a realçar os subtotais que temos aqui e os totais gerais. Realçados que eles estão aqui através desta forma rápida de formatação, nós temos deste lado esquerdo os subtotais. Não mostrar subtotais. Reparem, fica assim e não mostra os subtotais. Vou só aqui desagrupar consultoria, não está a mostrar subtotais. E eu quero ver subtotais. Tenho aqui, posso ver no fim ou no início do grupo. No fim aparece aqui, no início aparece aqui em cima. E agora, eu quero aqui o esquema de relatório. O esquema de relatório tem 3 aspectos, o compacto, o destaque e o tabular. Este que estamos a ver é o compacto. Os destaques, quer dizer que ele pegou no valor do responsável que estava dentro da coluna A e trouxe aqui para a coluna B. E temos ainda o tabular, que aparece com este estilo mais parecido com os destaques e também mais parecido com uma tabela, que então podemos mudar. Alerto só que o destaque de tabular apenas permite os subtotais no fim e não no início. Se eu disser início, ele não faz nada. No entanto, se eu mudar para destaques, ele vai, reparem que eles estão no fim, vão passar para o início, automaticamente, porque eu já tinha pedido isso, mas no formato de tabular isso não é possível. Temos então construída aqui a tabela dinâmica, eu vou deixar no formato compacto, que é muito mais legível. Também podem tirar aqui os totais gerais, desativado para linhas e colunas. Reparem, desapareceram os totais gerais e desapareceram lá em baixo os totais gerais. E agora eu posso voltar a analisar a estrutura da tabela dinâmica e ativar só para linhas, aqui do lado direito, ou para colunas, aqui em baixo, ou então
ativar para linha, desculpem que eu cliquei, ativar para linhas e colunas. E ele ativou o de linhas e o de colunas. Por isso, tudo isto é possível de formatar e de estarem a visualizar aqui nos registros. Para além disso, recordo que podem facilmente fazer filtros, chegar aqui, eu só quero ver consultoria, estou só a analisar a consultoria, portanto, de uma forma fácil. Ainda poderíamos